Olá, alunas e alunos do curso de graduação em Teologia, disciplina Geografia e Arqueologia do Antigo Oriente Próximo. Eu sou o professor Gilmar Vargas e a partir de agora nós embarcamos numa aventura cultural e acadêmica através da Mesopotâmia, acompanhando a história e a geografia dos grandes impérios da antiguidade. Aula 3. Os grandes impérios mesopotâmicos, História e Geografia. Na última aula, conhecemos um pouco sobre o mundo bíblico, onde a história da revelação de Deus começou. Nessa aula faremos uma incursão pelos grandes impérios que surgiram na Mesopotâmia, desde o período pré-abraâmico até o cativeiro de Judá, na Babilônia, em 586 a.C. O extrato geográfico não sofre grandes mudanças de um império para o outro, pois eles habitaram a mesma região, Mesopotâmia, em tempos distintos. As alterações geográficas só se dão em função do surgimento de cidades e obras de canalização e drenagem ao longo dos rios Tigre e Eufrates. A civilização mesopotâmica se desenvolveu no vale dos rios Tigre e Eufrates, região conhecida como berço da cultura ocidental. Daqueles povos vêm os cálculos astronômicos, a escrita, o primeiro código, as cidades-estados e muito mais. A Mesopotâmia era uma região fértil e facilitava a fixação de povos que por milhares de anos foram nômades. Em épocas sucessivas, sumérios, acádios, amoritas, assírios e caldeus, dentre outros povos, dominaram essa região. As cidades eram protegidas por muralhas e suas construções mais altas eram os templos chamados de zigurates. Estes eram administrados por sacerdotes que detinham o poder administrativo da cidade. Com o tempo, essas cidades foram crescendo e despertando a cobiça das cidades vizinhas. Houve a necessidade de separar o poder religioso do administrativo e surgem os primeiros comandantes militares. Nem tudo, entretanto, era resolvido com lutas. As cidades também começaram a comercializar aquilo que não necessitavam, um excedente. E isso gerou as primeiras trocas comerciais de que se conhece na história. A primeira civilização que se desenvolveu na Mesopotâmia foi a dos Sumérios, povo oriundo do vizinho Planalto do Irã. Suméria significa terra dos reis civilizados, ou terra nativa. Foi provavelmente a mais antiga civilização de origem semita do sul da Mesopotâmia durante a Idade do Cobre e início da Idade do Bronze. A área geográfica da Suméria iniciava no Golfo Pérsico e avançava através do gargalo ao norte da Mesopotâmia, onde os rios Tigre e Eufrates
ficam o mais próximo possível um do outro. Ao leste, assomam as montanhas Zagros, onde cidades e estados espalhadas prosperavam com o comércio e o aprendizado da Suméria. A oeste está a vasta extensão do deserto árabe. Podemos observar através do mapa a extensão da civilização suméria. Ela não atingiu toda a Mesopotâmia, mas foi o princípio de uma civilização que vai dar origem e influenciar outras civilizações. Os rios mudaram seus cursos consideravelmente nos últimos 4.000 anos, afastando-se bastante de algumas das cidades e causando o esgotamento da complexa rede de canais, mas à época, os dois rios tinham desembocaduras separadas no Golfo Pérsico. Algumas das cidades mais antigas, tais como Sipar, Morsipa, Kish, no norte, Ur, Uruk e Eridu, no sul, formavam os pontos finais daquilo que se tornou a tão complexa malha de cidades e canais. Girsu e Nippur eram centros religiosos muito importantes, mas outras cidades como Larsa, Esnuna, Babilônia e Sim realmente não surgiram como tal, até o final da civilização, cerca de 2000 anos antes de Cristo. Embora as mais antigas formas de escrita não retroajam além de 3.500 anos antes de Cristo, historiadores modernos têm sugerido que a Suméria se estabeleceu permanentemente entre 5.500 e 4.000 anos antes de Cristo, através de um povo não semítico. Sua organização política era semelhante a uma confederação de cidades-estados, governadas por um chefe religioso e militar que era denominado patese. Os sumérios destacaram-se na elaboração de projetos e construção de um complexo e desenvolvido sistema de controle de água do Tigre e do Eufrates. Construíram barragens, sistemas de drenagem do solo, canais de irrigação e diques. A armazenagem da água era muito importante para a sobrevivência das cidades sumérias. Uma enorme contribuição cultural dos sumérios foi a criação do sistema de escrita cuneiforme por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Nesse sistema, os sinais representavam ideias e objetos. Usavam placas de argila, barro, onde cunhavam marcas com cunha, essa escrita. Muito do que sabemos atualmente sobre esse período da história devemos às placas de barro com registros cotidianos, econômicos, administrativos e políticos. Os sumérios eram politeístas e as divindades sumérias eram ligadas à natureza: sol, chuva, vento, trovão, e também aos sentimentos: ódio, amor, tristeza, felicidade. Haviam 4 deuses primordiais cuja ordem jamais deveria ser abalada: An e sua esposa Ki, pais do deus Enlil, e o primogênito Enki, herdado de um relacionamento entre An e uma concubina de origem réptil. Depois deles viriam sua meia-irmã Ninmah, Nanar, Inanna, Utur, Ninurta, Damuzid,
Marduk e Ningizida. Eles representam o firmamento. Algumas imagens dos deuses você pode ver aqui abaixo. Esses eram os deuses sumérios. Os sumérios eram excelentes arquitetos e construtores. Desenvolveram os zigurates, que eram enormes construções em formato de pirâmides. Os zigurates eram usados como locais de armazenagem de grãos e também como templos religiosos. Construíram várias cidades-estados importantes como Nippur, Ur, Kish, Uruk, Lagash e Eridu. Grupos de nômades vindos do deserto da Síria começaram a penetrar nos territórios ao norte das regiões sumérias. Conhecidos como acádios, dominaram as cidades e estados da Suméria por volta de 2.200 anos antes de Cristo. Por volta de 2100 a.C., conseguiram impor a sua hegemonia sobre as cidades e estados sumerianos. Vamos assistir agora a um vídeo sobre os sumérios para compreendermos um pouco mais sobre esta magnífica civilização mesopotâmica. A história da raça humana é repleta de grandes civilizações e impérios, mas é claro que nem sempre foi assim. No final do período neolítico, boa parte da humanidade ainda mantinha um estilo de vida seminômade. Com o domínio da agricultura e a domesticação de animais, os seres humanos passaram a criar povoados cada vez maiores, o que permitiu um aumento considerável da população. Por volta do ano 4000 a.C., algumas tribos passaram a se estabelecer no sul da antiga Mesopotâmia, região que fica entre os atuais Iraque, Irã e Síria, e por onde passam os famosos rios Tigre e Eufrates. Essas tribos deram origem àquela que provavelmente é uma das civilizações mais importantes da história, os Sumérios. A civilização suméria era fascinante, sendo responsável por grande parte dos avanços da humanidade durante a Idade do Bronze. Os sumérios foram pioneiros na drenagem de pântanos e nos sistemas de irrigação para plantações. Possuíam uma linguagem rica e bem desenvolvida, o que facilitou o comércio e a troca de conhecimentos com outros povos. Esta civilização também se destacava por sua capacidade artística. Eles desenvolveram músicas bem elaboradas e demonstravam grande habilidade como artesãos, esculpindo em mármore, madeira e produzindo belíssimas esculturas de bronze. E talvez o mais importante, eles criaram o primeiro sistema de escrita. Os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme, que era feita com pequenos objetos em forma de cunha, e usavam tabuletas de argila para registrar os símbolos. A escrita cuneiforme era bastante sofisticada para a época, com a qual os sumérios registravam os acontecimentos importantes, chegando até mesmo a registrar poemas e códigos de leis. Os textos escritos pelos sumérios contêm desde cálculos matemáticos até o estudo de astronomia e medicina. Posteriormente, a escrita cuneiforme foi adotada por outros povos, como os babilônios, hititas e assírios. Também é atribuído aos sumérios o aperfeiçoamento de ferramentas como martelo, enxadas e picaretas, além de armas feitas de bronze com uma qualidade impressionante para aquele período. Os sumérios cultuavam muitos deuses diferentes, que eram chamados de Anunnaki, um grupo de divindades responsáveis pela criação da humanidade. E eles eram associados a desastres naturais, como enchentes e terremotos. Para os sumérios, os Anunnakis eram seres celestiais que vieram à Terra em busca de ouro. E para facilitar o trabalho de mineração do metal precioso, deram origem à raça humana para servi-los neste propósito. O fato de os sumérios serem considerados inventores da astronomia
e estudarem os movimentos dos planetas no sistema solar gerou a crença, nos tempos modernos, de que os deuses Anunnaki sejam na verdade extraterrestres, que visitaram nosso mundo há muito tempo e ensinaram para os primeiros povos como cultivar alimentos e construir cidades maiores. Os sumérios fundaram as cidades de Kish, Nippur, Uruk, Eridu, Lagash e Ur, que se tornaram importantes centros culturais e de comércio na região. Mas essas cidades não pertenciam a um único reino, com cada uma mantendo sua autonomia como cidades-estado, sendo governadas por seus próprios reis e mantendo suas particularidades culturais. A cidade de Ur possuía um destaque especial entre as cidades sumérias, pois além de ser um grande centro de comércio da região, ela possuía grandes templos religiosos, como o famoso Grande Zigurate de Ur. Os reis sumérios costumavam manter a paz uns com os outros, mas por vezes travavam guerras pelos domínios de novos territórios. A riqueza dos povos sumérios passou a provocar a ambição de outros povos vizinhos, como os Elamitas e os Amoritas, que constantemente lançavam ataques para saquear as cidades sumérias. Estes conflitos deram origem à primeira guerra que foi registrada por escrito na história. A guerra ocorreu no ano 2700 a.C., entre sumérios e o reino dos Elanitas. O rei sumério da cidade de Kish se chamava Enem-Baraguese. Ele liderou as forças sumérias contra o reino dos Elanitas. Já naquela época, a tática em combate podia fazer toda a diferença entre a vitória e a derrota. Os sumérios possuíam soldados relativamente disciplinados, que lutavam em formação de paredes de escudo quando era necessário. Provavelmente, a arma de guerra mais temível da época fossem as carruagens de guerra, com 2 eixos e puxados por 4 animais, sendo estes cavalos ou jumentos. É fácil imaginar que o número de baixas fosse bem alto nas batalhas, pois os soldados lutavam com pouca proteção. E além disso, as carruagens circulavam à sua volta, atirando dardos e lanças, quando não tentavam atropelar os soldados menos afortunados. Os sumérios venceram a batalha contra seus inimigos e registraram em uma placa de argila: "Seguimos saqueando as armas dos Elamitas." Com o passar dos séculos, outros povos na Mesopotâmia também desenvolveram grandes cidades e exércitos cada vez maiores e bem treinados. A civilização suméria não foi capaz de resistir ao avanço das civilizações emergentes e acabou sucumbindo. Acredita-se que mudanças climáticas também tenham causado uma grande seca na região, o que contribuiu para o declínio e o desaparecimento da cultura suméria. Apesar de seu fim trágico, os sumérios tiveram um papel fundamental no desenvolvimento cultural e social dos povos da Mesopotâmia. Estes novos reinos fizeram bom uso do legado sumério, e graças a essa herança, seus nomes ficaram marcados na história. Vamos conhecer agora o Império Acádio. O Império Acádio foi considerado o primeiro estado mesopotâmico semita do 3º milênio a.C., centrado na região da Acádia e com capital na cidade de Acádia. Surge em 2334 a.C., como resultado das inúmeras campanhas militares de Sargão, 2334 a 2279 a.C., e compreendeu uma área que ia da Síria até a Baixa Mesopotâmia. Existiu por quase 2 séculos, acabando por desintegrar-se durante o reinado de Shuturu, 2168 a 2154 anos antes de Cristo. Devido a inúmeras revoltas internas e a pressão de tribos nômades, como os Gútios. Quando Sargão I
Patese, na cidade de Acádia, subiu ao poder em 2334 a.C., ele iniciou uma série de campanhas militares que resultaram na conquista de muitas das regiões circunvizinhas. Criou um grande império, cobrindo todo o Oriente Médio e chegando a se estender até o Mar Mediterrâneo e a Anatólia. Sargão I era chamado soberano dos 4 cantos da terra em reconhecimento ao sucesso da unificação mesopotâmica. Podemos ver aqui a amplitude do Império Acadiano, muito maior do que a primeira civilização a dominar essa região, que eram os Sumérios. Sargão I governou por 56 anos. Após sua morte, seu filho Rimush reinou e em seguida Anishtusu e depois Naram-Sin, que assim como as dinastias anteriores, resolveu conflitos internos por todo o Império Acadiano. Vemos aqui à nossa direita a Estela da Vitória de Naram-Sin. Naram-Sin obteve sucesso e estruturou o comércio, expandiu as fronteiras e participou de invasões militares chegando ao Egito. Principais reis da Acádia: Sargão I, Rimush, Anishtusu e Naram-Sin. Apesar da unificação, as estruturas políticas da Suméria continuaram existindo. Os reis das cidades-estados sumerianas foram mantidos no poder e pagavam tributos aos acadianos. O império criado por Sargão durou apenas 2 séculos. Em 2154 a.C., os gútios, nômades dos Montes Agros, no Alto do Tigre, atacaram as regiões urbanizadas porque a sedentarização dos povos do Oriente Médio dificultava a caça e o pastoreio. O domínio acadiano foi curto, pois haviam constantes tentativas de invasões dos povos vizinhos. O Império Acádio surgiu em 2334 a.C. e ruiu em 2154 a.C., durando apenas 180 anos. Por volta de 2154 a.C., os gútios conquistaram a civilização suméria acadiana. O domínio intermitente dos gútios durou um século, sendo substituído no século seguinte, cerca de 2100 a 1950 a.C., por uma dinastia proveniente da cidade-estado de Ur. O vídeo a seguir traz um pouco mais de luz sobre o Império Acádio. Os acádios fazem parte da linhagem dos povos semitas, que habitavam a região do norte da Síria. Eles chegaram na Mesopotâmia por volta do ano 2500 a.C. e provavelmente estavam em busca de terras férteis para se estabelecer. Logo no início de sua expansão, os acádios e sumérios tiveram alguns conflitos, seguido de um período de paz que foi muito proveitoso para os acadianos. Eles mantiveram comércio e troca de relações culturais e linguísticas com os sumérios, adotando e adaptando o estilo de escrita cuneiforme. Mas ao contrário dos sumérios, que prezavam pelo desenvolvimento das artes e ciências, os acadianos eram um povo de natureza belicosa e tinham grande estima pela guerra.
Os acádios também eram um povo politeísta, e com o passar do tempo, seus deuses se mesclaram com os deuses sumérios. Um bom exemplo disso é o caso da deusa Ishtar, a deusa da fertilidade para os acádios, que teve como origem a deusa Namu, que era a deusa dos mares para os sumérios. Os acádios passaram a dar o status de divindade aos seus reis, ou se referiam a eles como o enviado dos deuses para governar seus súditos na terra. E assim, os reis acádios também detinham o título de sacerdotes supremos. A convivência entre acadianos e sumérios havia alcançado um ponto de harmonia, mas ainda assim, os sumérios detinham boa parte do controle comercial da região, o que impedia o desenvolvimento das cidades acádias. Os sumérios estavam sempre cercados de inimigos. Havia os reinos inimigos dos elanitas e hurritas e muitas tribos nômades que sempre invadiam suas terras. Somando a isso, os próprios sumérios travavam guerras entre si, uma cidade-estado tentando sobrepujar a outra. Foi então que, por volta do ano 2375 a.C., o rei sumério, Lugal-Zaghese, unificou todas as cidades sumérias após uma sucessão de batalhas. Lugal-Zaghese governou os sumérios por cerca de 30 anos, e neste período os sumérios e os acadianos já viviam quase como um povo só, tendo membros da nobreza de ambos os povos dividindo posições importantes na sociedade. Eis que na cidade suméria de Kish surge Sargão, que posteriormente ficou conhecido como Sargão o Grande. A origem de Sargão não é muito clara, pois os textos escritos em argila daquela época estão incompletos. E também não é claro de que maneira ele conseguiu subir ao trono. Em uma placa de argila estava escrito: em Acádia, Sargão, cujo pai era um jardineiro, o copeiro de Ur-Zababá, se tornou o rei de Acádia, que constituiu Acádia. Ele governou por 56 anos. Após assumir o poder da cidade de Kish, Sargão declarou guerra contra o rei sumério Lugal-Zaghese e atacou a cidade de Uruk, a qual foi conquistada após uma árdua batalha. Lugal-Zaghese foi capturado durante a batalha, e Sargão, como sinal de superioridade e desdém por seus inimigos, colocou uma coleira no pescoço do rei derrotado e o arrastou até os portões de sua cidade. Após essa grande vitória, Sargão e seus exércitos seguiram conquistando outras cidades sumérias e também conquistaram os territórios dos elanitas e hurritas, criando assim o primeiro império da história, que ficou conhecido como o primeiro império mesopotâmico. Tamanha era a fama de Sargão, que ele passou a ser chamado de o soberano dos 4 cantos da terra, e seu império se espalhava desde a Síria até o Golfo Pérsico e indo até o Mar Mediterrâneo. Sargão foi tão poderoso e influente que foi até mesmo incluído nos textos babilônicos que exaltavam seus feitos. Os babilônios escreveram: Sargão não tinha nem rival nem igual, seu esplendor sobre a terra se espalhava. Na época das conquistas de Sargão, a guerra já era uma realidade frequente para os povos da Mesopotâmia, o que gerou esforços para aprimorar os equipamentos militares usados pelos soldados acádios. Os acádios veneravam os leões e faziam esculturas e pinturas destes animais em seus templos e palácios. E há registros de que estes animais eram capturados para serem usados em batalhas. Sargão morreu por volta do ano 2215 a.C., com cerca de 85 anos de idade, uma idade bem avançada para a época. Logo após a sua morte, muitas revoltas surgiram por todo o império, e os filhos de Sargão não conseguiram manter o poder herdado de seu pai por muito tempo. Pouco a pouco, os acádios foram sendo dominados pelos gútios, uma tribo nômade originária dos Montes Agros, no alto do rio Tigre, e após 2 séculos de existência desmoronou, o primeiro grande império da história. Mas a figura poderosa de Sargão Grande inspirou os reis do Oriente Médio por muitas e seguidas gerações.
O próximo império a ser estudado é o Amorita, ou Paleo-Babilônico, conhecido como o Primeiro Império Babilônico. Os Amoritas eram povos semitas oriundos do deserto sírio-árabe, que invadiram as cidades e estados da Mesopotâmia por volta do século 20 a.C., após a queda da civilização suméria acadiana. Eles ergueram a cidade da Babilônia, que seria o principal centro comercial mesopotâmico, graças à estratégica localização, cerca de 75 quilômetros da atual capital iraquiana, Bagdá. O primeiro império foi erguido por Amoreu Sumu-Abum por volta de 1894 a.C., resultando em diversas disputas com remanescentes dos povos sumérios e acadianos, até a unificação realizada por Hammurabi, formando o primeiro império babilônico. Hammurabi deu início a uma bem-sucedida política expansionista. O reino da Babilônia estendeu suas fronteiras do Golfo Pérsico para além das fronteiras da moderna Turquia e dos Montes Zagros, no leste, ao rio Cabur, na Síria. A partir dessas conquistas, a preocupação de Hammurabi não foi mais com a expansão territorial, e sim a preservação das terras conquistadas, que tanto eram atacadas por povos vizinhos, como também se revoltavam contra o domínio da Babilônia. Aqui nós vemos a extensão do Império Neobabilônico, ou Amorita, conhecido como o Primeiro Império Babilônico. A formação do Império Babilônico assinalou o fim político da civilização suméria, mas não cultural. Com exceção do idioma, eles adotaram o sistema educacional, a escrita, a arte, a literatura e boa parte da religião dos vencidos. Foi durante o governo de Hammurabi que ocorreu o maior desenvolvimento da agricultura de regadio, realizada mediante o emprego e construção de grandes canais de irrigação controlados pelo Estado. A construção desses canais exigia multidões de trabalhadores e grande quantidade de materiais que deveriam ficar sob o controle e fiscalização de um governo centralizado. Isso contribuiu para o surgimento de uma monarquia cada vez mais poderosa e autoritária, de caráter teocrático, isto é, com um poder político ligado ao religioso. Já nessa fase, a economia e a sociedade começaram a sofrer mudanças em relação ao milênio anterior. A organização econômica, baseada nos templos e palácios, sempre foi fundamental. Os palácios e templos possuíam vastas extensões de terra, praticavam o comércio e dispunham de oficinas artesanais bem aparelhadas. Os templos entregavam suas terras à exploração de arrendatários, recebendo por isso uma parte da produção. Os sacerdotes e funcionários estatais submetiam as comunidades locais ao pagamento de tributos, à prestação de trabalhos forçados para a construção de obras públicas, canais de irrigação e ao serviço militar obrigatório. No período de Hammurabi,
houve um certo desenvolvimento da propriedade privada e do comércio. Entretanto, todas essas atividades privadas sempre permaneceram sob o controle estatal. A capital babilônica transformou-se num dos principais centros urbanos da antiguidade, sediando um grandioso império e convertendo-se no eixo cultural do crescente fértil. A principal realização cultural desse período foi o Código de Hammurabi, baseado no direito sumério e nas tradições semitas, que tinha por finalidade consolidar o poder do Estado. Hammurabi estabeleceu uma sólida intervenção do Estado na economia, criando regras de trabalho e normas comerciais. Hammurabi também empreendeu uma ampla reforma religiosa, procurando estabelecer a unificação, criando uma religião de Estado, ao transformar o deus Marduk, da Babilônia, no principal deus da Mesopotâmia, mesmo mantendo as antigas divindades. A Marduk foi levantado um templo, junto ao qual foi erguido o zigurate de Babel, citado no livro de Gênesis, como uma torre para se chegar ao céu. Após a morte de Hammurabi, o império entrou em decadência, devido às diversas conspirações de seus sucessores, revoltas das cidades dominadas e dos camponeses empobrecidos pelos altos impostos cobrados, sobrecarga de trabalhos obrigatórios, refúgio dos últimos sumérios e emancipação da Assíria. Os cassitas, povo a leste do rio Tigre, com uma classe dirigente formada por indo-europeus e uma organização tribal, vão penetrando pacificamente na planície como trabalhadores e mercenários. Aproveitando a fraqueza causada pelas revoltas internas, os hititas, chefiado por Mursil I, 1530 a.C., devastaram a Babilônia. Após a retirada dos invasores, a Babilônia passou a ser governada por reis da região do sul. Os cassitas, enfim, invadiram a Baixa Mesopotâmia, e aí permaneceram aproximadamente por 400 anos, até serem suplantados pelos assírios, introduzindo o uso do cavalo e do carro de guerra. Nesse vídeo, vamos conhecer um pouco mais acerca dos amoritas. A famosa cidade da Babilônia ficava próxima às margens do rio Eufrates, na região que hoje pertence ao Iraque. Como muitas caravanas de diferentes povos cruzavam a região, a cidade passou a receber diversas influências religiosas, sociais e culturais, e logo passou a crescer em tamanho e poder. A cidade possuía vários canais de água, que fluíam por quase todo o interior da cidade. Essa água supria diversas necessidades da população. É possível que em seu auge a Babilônia tenha sido a maior cidade do mundo, e lá existiam os famosos Jardins Suspensos, que foram considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Com o florescimento de sua economia, os babilônios passaram a construir estátuas, templos e monumentos ricamente detalhados. A estrutura do governo babilônico era comandada por nobres de diferentes famílias e por seus líderes religiosos. A origem do nome Babilônia é uma adaptação da língua grega. O nome original vem da língua cádia, Bab-Ilan, cuja tradução seria Porta dos Deuses.
Com a ascensão do rei Hammurabi ao trono da Babilônia, a cidade alcançaria uma importância ainda maior. Hammurabi foi o sexto rei da dinastia Amorita, e sob seu reinado, a Babilônia floresceu, dominando territórios que antes pertenciam ao Império Sumério e Acádio. Hammurabi conquistou as principais cidades da Mesopotâmia, incluindo a cidade de Assur e Nínive, criando assim o primeiro Império Babilônico, chamado de Império Paleo-Babilônico. Ele também criou o famoso Código de Hammurabi, que foi um conjunto de leis e regras de conduta, e também estava escrito como aplicar as devidas punições equivalentes aos crimes cometidos. Este código seguia o princípio da lei de Talião, onde a justiça era alcançada pela famosa regra do olho por olho e dente por dente. Na área militar, os babilônios aperfeiçoaram os equipamentos acádios, com couraças e elmos bem trabalhados e ajustados ao corpo dos soldados. O Império de Hammurabi não durou muito tempo, desmoronando logo após a sua morte, em 1750 a.C. Como já era de se esperar, após a morte do soberano, diversas revoltas aconteceram nas cidades que estavam sob o domínio babilônico. Durante este período turbulento na Mesopotâmia, a Babilônia foi saqueada pelos hititas e depois governada pelos elamitas. O próximo império a ser estudado é o Império Assírio. A Assíria foi um reino em torno da região do Alto Rio Tigre, no norte da Mesopotâmia, atual norte do Iraque, e que dominou por diversas vezes ao longo da história os impérios existentes naquela região, desde a tomada da Babilônia até a sua reconquista. Seu nome vem de sua capital original, a antiga cidade de Assur. Segundo a Bíblia, em Gênesis 10, 22, e o primeiro livro de Crônicas, no capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 27, os assírios são descendentes de Assur, o segundo filho de Sem e neto de Noé. Durante o antigo período assírio, do século 20 a.C. ao século 15 a.C., Assur controlou a maior parte da Alta Mesopotâmia. No período assírio médio, do século 15 a.C. ao século 10 a.C., a sua influência declinou e só foi reconquistada posteriormente. O Império Neo-Assírio, no início da Idade do Ferro, entre 911 a 612 a.C., expandiu-se ainda mais e sob Assurbanipal, que reinou entre 668 a 627 a.C., controlou por algumas décadas todo o crescente fértil, bem como o Egito, antes de sucumbir à expansão neo-babilônica e posteriormente persa. Vemos aqui no mapa toda a extensão do Império Assírio. A partir do final do segundo milênio a.C., passaram a se organizar como sociedade altamente militar e expansionista. Realizaram diversas conquistas e expandiram seu domínio para além da própria Mesopotâmia, chegando ao Egito. O centro administrativo do Império Assírio era Nínive, onde foi feita a Biblioteca Real de Assurbanipal, com mais de 22.000 placas de argila. O exército assírio era um dos mais notáveis da antiguidade. O novo Império Assírio, entre 1000 a 600 anos antes de Cristo, representou o auge das suas conquistas.
O império ia do Golfo Pérsico, passando por Damasco, Fenícia, Palestina e entrava no Egito até Tebas. Por volta de 830 a.C., no reinado de Salmanaser III, os arameus foram subjugados e a eles foi imposta uma cobrança tributária. Vemos nesse mapa a extensão da parte mais escura do Império Assírio em 824 a.C. e depois na parte mais clara, numa expansão enorme, o Império Assírio em 671 a.C. Em 729 a.C., no reinado de Tiglat-Pileser III, que foi entre 746 a 727 a.C., os assírios conquistaram a Babilônia. Tiglat-Pileser III também conteve a expansão da Média. Israel foi conquistado no primeiro ano do reinado de Sargão II, 721 a 705 a.C. Cerca de 27 mil israelitas foram deportados. Em 715 a.C., foi a vez da Média ser conquistada. Sargão II ainda conquistou a Síria. Seu sucessor, Senaqueribe, que reinou entre 705 a 681 a.C., transferiu a capital de Assur para Nínive. De acordo com a Bíblia, segundo o livro de Reis, segundo o livro de Crônicas e o livro do profeta Isaías, Senaqueribe intentou conquistar Judá, cercando a cidade de Jerusalém. A Bíblia relata que Senaqueribe fracassou em sua tentativa militar e, ao retornar para Nínive, foi assassinado por seus 2 filhos. O livro de 2 Reis, capítulo 19, versículos 36 a 37. O filho e sucessor de Senaqueribe foi Esaradom, que reinou entre 681 e 669 a.C. Esaradom expandiu seus domínios sobre o Egito também, reconstruiu a Babilônia que fora destruída por seu pai. Assurbanipal reinou entre 669 a 631 a.C., não conseguiu evitar que o Egito, em 653 a.C., efetivasse sua emancipação. A independência do Egito seguiram-se rebeliões na Fenícia, na Babilônia e no Elão. Em 625 a.C., os caldeus tomaram a Babilônia e conquistaram sua independência. Tiáceres, rei da Média, em aliança com o rei dos caldeus, invadiu Assur em 615 a.C. e em 612 a.C. tomou Nínive, pondo fim ao Estado assírio. Antes de conhecermos o último grande império mesopotâmico do período pré-abraâmico, até o cativeiro de Judá em Babilônia, os caldeus, vamos, através de um vídeo, conhecer um pouco mais os assírios. A cidade de Assur, que estava sob o domínio dos babilônios, pertencia aos assírios, que eram um povo de origem semita e formavam uma sociedade guerreira, conhecidos por serem cruéis e implacáveis nas batalhas. Os assírios provavelmente formaram o primeiro exército regular da história.
Seus soldados profissionais, com armaduras padronizadas e já utilizando ferro em suas armas e capacetes, eram inimigos terríveis. Seus combatentes eram treinados e pagos por isso, e serviam por um período estabelecido em contrato. Os assírios aperfeiçoaram o uso das carruagens de guerra e eram exímios arqueiros. Além de ter uma infantaria muito bem disciplinada, eles também ficaram conhecidos pelo desenvolvimento de armas de cerco. Sua maior força estava na cavalaria, onde por muitas vezes 2 cavaleiros montavam o mesmo cavalo. Geralmente, o combatente que estava montado atrás carregava um arco e flecha ou dardos para atingir os inimigos à distância. Os assírios eram conhecidos por não terem piedade dos inimigos capturados. Eles os torturavam e humilhavam os pobres cativos. Com a queda do Império de Hammurabi, os assírios conquistaram a Babilônia e tomaram as terras e cidades dos elanitas e hititas, chegando até mesmo a tomar grandes porções de terra do grandioso povo do Egito. Estes feitos consolidaram o início da Idade do Ferro. O Império Neo-Assírio, que foi até então o maior império em extensão territorial já conquistado, superava até mesmo o Império de Sargão o Grande. A capital do Império Assírio era a cidade de Nínive, que recebeu grandes melhorias em suas muralhas para aumentar a segurança contra possíveis ataques inimigos. O último grande rei assírio foi Assurbanipal. Ele organizou a famosa Biblioteca de Nínive, que chegou a ter 22.000 plaquetas de argila com escrita cuneiforme. E é graças a elas que hoje sabemos tanto sobre os povos da Mesopotâmia. O rei assírio não teve um reinado tranquilo, já que seu irmão, que reinava na cidade da Babilônia, se revoltou contra ele e havia se aliado aos nobres da Babilônia e a nobres das cidades selanitas. Assurbanipal declarou guerra contra seu irmão e sitiou a Babilônia. Ao perceber que não tinha chance de sobreviver, o irmão traidor ateou fogo a seu próprio palácio, morrendo no incêndio. Em seguida, Assurbanipal atacou o reino dos elanitas. Ele pilhou a capital, os templos e até mesmo os túmulos foram saqueados. Todos os príncipes elanitas foram executados. E com isso, o antigo reino de Elão foi extinto. Assurbanipal morreu em 1627 a.C., com cerca de 58 anos. Seus filhos tentaram manter o controle do império, mas este logo entrou em declínio, devido ao surgimento de revoltas em muitas cidades-estado. No Egito, o faraó Neco II recuperou as terras egípcias que estavam sob o controle assírio. Os caldeus são um povo de origem semita, árabes, que habitaram a região sul da Mesopotâmia, conhecido como Caldeia, atual Iraque, Síria e Turquia. Eles são citados na Bíblia como os destruidores da cidade de Jerusalém e do Templo de Salomão, que sob o rei Nabucodonosor levou o povo judeu para o exílio, conhecido como cativeiro babilônico, em 586 a.C. Ao lado dos Medos, povo da Média, derrotaram os assírios, formando assim o Segundo Império Babilônico, ou o Império Neo-Babilônico. No mapa nós podemos ver toda a extensão do Novo Império Babilônico. Os caldeus são chamados também de Novos Babilônicos. A primeira investida dos caldeus ocorreu em 612 a.C., com a tomada da capital assíria, Nínive. Após a morte de seu pai, Nabucodonosor, que reina de 604 a 562 a.C., em 586 a.C., continua a conquista das terras
e a reconstrução das cidades que foram destruídas pelas guerras. Esses são os dois reis mais importantes do Império Caldeu, e o governo de Nabucodonosor foi um dos períodos mais áureos da Mesopotâmia. A capital do império era a Babilônia, uma bela cidade construída com muralhas, palácios, santuários e templos. Esta é chamada Porta de Estar, a deusa dos babilônios. Os caldeus conquistaram a região da Mesopotâmia por ser um império bélico e violento, fazendo muitos escravos. Quanto à sua organização social, a sociedade dos caldeus era baseada na monarquia despótica e teocrática. O rei comandava todo o império, e abaixo dele estavam os nobres, sacerdotes, comerciantes, pequenos proprietários e escravos. As principais atividades da maior parte dos caldeus era a agricultura, a criação de animais e o comércio. Com a conquista dos caldeus e a necessidade de reconstruir a Babilônia nessa fase, a economia foi gerada pelo serviço de construção, ainda que a agricultura fosse uma importante atividade para alimentar o povo. Como todos os povos mesopotâmicos, a religião dos caldeus era politeísta, com um culto a diversos deuses, os quais estavam relacionados com a natureza e animais. Na porta da cidade da Babilônia, foi feito um mosaico de Estar, a deusa do amor e protetora da cidade. Nabucodonosor transformou a cidade da Babilônia em um grande centro cultural. Sob seu governo foram produzidas diversas obras urbanas, desde ruas, jardins, muralhas, templos, palácios, dos quais se destacam os jardins suspensos da Babilônia. Os caldeus foram pioneiros nos estudos sobre astrologia e astronomia, e ainda no avanço dos estudos da matemática. A chamada Ur dos Caldeus corresponde à cidade suméria que foi ocupada por essa civilização. Após a morte de Nabucodonosor, que governou cerca de 40 anos, houve um enfraquecimento do império. A partir de 539 a.C., eles foram dominados pelos persas sob o comando do rei Ciro, conhecido Ciro o Grande. Antes de encerrarmos esta aula, vamos ver um vídeo sobre este impressionante Império Caldeu, ou Segundo Império Babilônico. E na Mesopotâmia, o poder foi dividido entre caldeus e medos, duas tribos semitas que estavam sob o controle assírio. Nabopolassar, que era um nobre caldeu, logo assumiu as rédeas do governo da Babilônia. Ele soube aproveitar o vazio de poder, iniciou ataques contra as cidades de Nippur e Uruk, garantindo assim sua posição como rei. Nabopolassar foi um rei forte de caráter expansionista. Ele firmou alianças com os medos e os povos da Pérsia. O rei casou seu filho, o príncipe Nabucodonosor, com a filha do rei dos medos.
Em 1612 a.C., Nabopolassar e seus aliados sitiaram a cidade de Nínive, que ainda pertencia aos assírios. A cidade foi devastada e com isso foi estabelecido o segundo Império Babilônico, chamado de Império Neobabilônico, e sua capital voltou a ser a cidade da Babilônia. Nabopolassar faleceu no ano 605 a.C., com 53 anos de idade e provavelmente vítima de algum tipo de doença, e foi sucedido por seu filho Nabucodonosor, que significa Nebo protege a coroa. Ele foi de fato um rei poderoso e, assim como seu pai, tinha o objetivo de conquistar novas terras e expandir seus domínios. A Babilônia, que já estava desgastada devido aos muitos anos de invasões e saques, foi totalmente reconstruída sob seu reinado, ganhando uma grandiosa muralha ao seu redor. Foi durante o reinado de Nabucodonosor que foi erguido os famosos jardins suspensos da Babilônia. Ele melhorou os sistemas de canais de água e construiu grandes templos e zigurates, a maioria dedicado ao deus Marduk. Os zigurates eram grandes templos de formato piramidal, originalmente criado pelos sumérios e depois adotados pelos babilônios e assírios. O mais famoso desses zigurates foi Etemenanque. Esta construção é atribuída como sendo a Torre de Babel original. Sua construção teria sido iniciada por Nabopolassar e teria alcançado impressionantes 91 metros de altura. O grandioso zigurate foi derrubado a mando de Alexandre o Grande quando este conquistou a Babilônia. O novo Império Babilônico chegou ao seu auge graças ao domínio de territórios e acordos comerciais. A gloriosa cidade da Babilônia exalava riqueza e poder. Sua fama e grandiosidade foram exaltadas por autores da antiguidade, entre eles os gregos Heródoto e Quitésias. Mas Nabucodonosor não se contentaria apenas em sentar em seu trono e governar pacificamente, e em pouco tempo partiu em busca de novas terras para conquistar. Próximos ao mar Mediterrâneo estavam os reinos de Israel e Judá. Nabucodonosor conquistou o reino de Judá, aparentemente sem sofrer muita resistência, e tomou Jerusalém, que na época era a capital do povo judeu. O rei de Judá, Joaquim, foi levado como prisioneiro para a Babilônia, juntamente com muitos nobres e um grande número de cidadãos de Jerusalém, principalmente aqueles que tivessem habilidades específicas, como ferreiros, pedreiros e pintores. Entre os cativos estava o profeta bíblico Daniel. Daniel, que fazia parte da nobreza de Judá, se tornou conselheiro de Nabucodonosor. Lá, ele interpretava os sonhos do soberano e acabou se tornando respeitado na corte real. Nabucodonosor deixou o tio de Joaquim, Zedequias, no comando de Jerusalém e seguiu conquistando as terras do reino de Israel, que por sua vez era mais poderoso que o reino de Judá. Como o reino de Judá e Israel ficavam próximos ao Egito, havia uma divisão entre a população, com alguns apoiando que deveriam se aliar aos egípcios e outros apoiando ficar ao lado dos babilônicos. Não demorou muito para surgir uma revolta em Jerusalém, apoiada pelos egípcios, o que enfureceu Nabucodonosor. Ele sitiou Jerusalém antes que os egípcios pudessem chegar. A cidade sofreu uma grande retaliação e suas muralhas foram destruídas. Seus templos e palácios foram saqueados. Zedequias foi capturado e cegado, sendo aprisionado pelo resto de sua vida. E novamente um grande número de prisioneiros foi tomado como escravos e levados para a Babilônia. Este período ficou registrado na história dos judeus como o cativeiro da Babilônia. Nabucodonosor ainda guerreou contra os egípcios no 30º ano de seu reinado. Já com mais de 60 anos de idade, Nabucodonosor sofreu de uma doença mental, descrita como licantropia, uma doença onde a pessoa passa a ter comportamentos selvagens e descontrolados. Relatos afirmam que ele teria fugido da Babilônia e teria sido encontrado em uma colina próxima à cidade mastigando grama como um boi. Mas Nabucodonosor se recuperaria da loucura e morreria apenas em 1562, com cerca de 72 anos de idade.
Os sucessores de Nabucodonosor não reinaram por muito tempo, tendo sido Nabonido, juntamente com seu filho mais velho, Belsazar, os últimos reis babilônicos. Por fim, a Babilônia seria conquistada por Ciro o Grande, rei da Pérsia. Curiosamente, quando o rei persa adentrou a cidade da Babilônia, foi aplaudido pelo povo. Os conquistadores foram recebidos como libertadores pelo povo que era oprimido pelo governo de Nabonido. O grande império babilônico havia chegado ao fim, mas seus feitos deixaram marcas profundas nos povos da Mesopotâmia, e sua influência atravessaria os séculos. Chegamos ao fim de mais uma aula, onde conhecemos a história e a geografia de 5 grandes impérios que surgiram na Mesopotâmia desde a era pré-abraâmica até o cativeiro babilônico. Na próxima aula, conheceremos a história e a geografia do Antigo Egito. O Antigo Egito tem uma íntima ligação com os hebreus e o início da nação de Israel. Nesta aula você aprendeu sobre a história e a geografia dos impérios mesopotâmicos desde o período pré-abraâmico ao cativeiro babilônico. Reconheceu a importância desses grandes impérios para o contexto bíblico e relacionou o surgimento dos assírios com a queda de Israel em 722 a.C. e os caldeus com a queda e o cativeiro de Judá em 586 a.C.